Vamos lá então para a leitura. 2 Coríntios 1:12 diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Diga comigo, testemunho da nossa consciência. Grave essa palavra, por favor. A nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus que temos vivido no mundo. Diga comigo, vivido no mundo, amém? De modo particular, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão a que já sabeis e que também reconheceis, e espero que também até o fim as reconheceis, amém? É uma carta de Paulo direcionada à igreja de Coríntios, e o assunto principal aqui é sobre um estilo de vida que revela uma consciência. Vamos orar. Pai, nós entregamos a tua igreja nas tuas mãos, entregamos a vida desses jovens na tua presença, homens e mulheres. Fala conosco, Pai, leva-nos a um lugar de entendimento, de revelação, de compreensão das sagradas escrituras. Senhor, nos faz entender o teu plano. Realmente nós queremos mais de ti, Senhor. Nos ensina a viver esse mais de ti, Pai. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, os teus filhos na tua presença. Flua, fique à vontade, Espírito Santo. Nós te damos liberdade, amém? Sente-se, querido, fique à vontade, amém? Eu quero ler de novo o versículo 12, só que na versão da Nova Versão Internacional da NVI, que ele diz assim: é disto que temos orgulho, a nossa consciência nos afirma sobre a nossa maneira de viver no mundo. A nossa consciência nos afirma a nossa maneira de viver no mundo. Essa é a nossa glória, na versão da Almeida, mas na NVI é disto que temos orgulho. Esse é o nosso propósito, de alcançar um estilo de vida, um modo de viver que ativa a nossa consciência. E o que é a consciência do homem? A consciência do homem é o tribunal de Deus. Você sabia disso? Você sabia que todo homem será julgado diante do tribunal de Deus, e diante desse tribunal a sua consciência é que decide a sua vida ou a sua morte? Pessoas já me perguntaram: pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho e morreram, vão para o céu ou vão para o inferno? Existe um tribunal no coração do homem chamado consciência. Por quê? Porque o homem foi criado por Deus na esfera do conhecimento. O homem tem uma natureza do entendimento, do conhecimento de Deus. Por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, ele diz que conheceram Deus, mas não o glorificaram como Deus, antes se desvaneceram no seu coração, e por causa disso os homens se tornaram indesculpáveis, porque o homem naturalmente ele tem uma consciência do certo e o errado. Tem ou não tem? Você não precisa conhecer a Bíblia para você ter uma consciência do certo e o errado. E essa consciência do certo e errado nasceu com você, porque Deus te criou e te deu essa consciência. Então, de alguma forma, nós vamos passar por esse tribunal com a nossa consciência. Por isso que talvez você pode fazer a coisa certa, mas com uma motivação errada, e você não passar no teste de aprovação de Deus. Quem já leu as cartas de Apocalipse das igrejas da Ásia, carta da igreja de Éfeso? Deus diz o que para Éfeso? Jesus diz assim: você tem perseverança, você não negaste o meu nome, você tem perseverado na tribulação, na angústia, na dor, sofreste perseguição. Deus diz assim: você não tolera os falsos, você põe os falsos à prova. Quer dizer, era uma igreja que tinha até um teste de qualidade, era uma igreja que se movia na palavra verdadeira. Não tinha falso evangelho em Éfeso, tinha um evangelho verdadeiro em Éfeso.
Aí ele descreve um monte de qualidade: perseverança, você coloca à prova os falsos, você tem sofrido por meu nome, tem sido paciente. Aí de repente em um versículo diz assim: tenho porém contra ti, que deixasse o teu primeiro amor. Aí o negócio fica bravo no versículo seguinte: se não se arrepender, eu virei a ti e removerei o seu candeeiro. Quer dizer, cara, não tem salvação para você. Você pode trabalhar bem, você pode funcionar bem, você pode ser perseverante, você pode não tolerar os maus, você pode ter conhecimento e ciência da verdade, porém, se não há mais o primeiro amor, não vale a pena. Deus não quer o seu trabalho evangélico e você foi reprovado. Cara, o teste de qualidade de Deus é muito sério. E o que seria esse primeiro amor, pastor? É pureza. O primeiro amor não é: eu estou apaixonado por Jesus. Não, é pureza. É quando você quer Jesus porque você ama. É quando você quer Jesus porque você está apaixonado por Jesus. Você quer orar, você quer adorar, você quer se trancar no quarto. Você não está atrás de nenhum benefício pessoal. Você não tem nenhum interesse em nada. Com o passar do tempo, nós vamos perdendo essa essência do primeiro amor. Por quê? Muito se converte, vive o primeiro amor, é apaixonado por Jesus. Cara, não importa quem vai pregar, você chora. Não importa quem está louvando, pode ser uma taquara rachada cantando, você sente a presença de Deus. Você não está olhando para nada, não está julgando nada, porque existe uma essência de pureza em você e os teus olhos são bons. Mas quando você se torna alguém que busca os seus interesses, os seus valores, então você vem para a igreja, por exemplo, e repara que o irmão ali está errado, o outro ali está com uma postura errada, o outro ali cantou desafinado, o outro, aquela pregação não aguento mais, o pastor falar a mesma coisa toda vez, né? E lá na igreja eu falo para os irmãos lá, que a gente só muda o texto, mas a pregação é a mesma. A gente muda o texto, mas a mensagem é a mesma, né? E eu falo para eles: não sei o que vocês vêm fazer aqui, porque a pregação, a mensagem é sempre a mesma, e não tem outra mensagem. A mensagem do evangelho é essa. É uma vida de compromisso, de entrega, de santificação, de renúncia. Por isso que eu estou cansado de ouvir esse falso evangelho. Eu quero falar um pouco hoje sobre a nossa cultura cristã, porque quando o apóstolo Paulo diz aqui que essa é a nossa consciência, nosso modo de viver, ele está falando de uma cultura. Porque cultura é um modo de viver, é uma maneira, um comportamento, um estilo de vida que define e é chamado de cultura. Cada lugar tem uma cultura diferente. Esses dias eu fui pregar em Brasília e lá na cidade de Brasília os caras atravessam a rua assim, do nada, porque eles têm uma cultura lá que os carros param para os outros atravessarem a rua. E eu dirigindo o carro do irmão, eu tinha que ficar atento, porque de repente alguém passava na frente. Assim, eu falei: cara, se é lá em São Paulo a gente atropela, mas aqui tem uma cultura diferente, então todo mundo para o carro para o outro atravessar a rua. Então é um modo de viver, é um costume, é um comportamento, isso é cultura. Só que a etimologia da palavra cultura vem do latim, que significa ação de venerar. Olha que interessante, a palavra cultura, que revela um estilo de vida, um comportamento, ela vem na etimologia da palavra ação de venerar. Por isso que a palavra culto, ela também vem da palavra cultura, ou a palavra cultura vem da palavra culto. Então um estilo de vida que nós vivemos, um modo de comportamento, é determinado pelo nosso culto. O nosso estilo de vida é determinado pelo tipo de culto que nós damos ao Senhor. Daqui nós temos um entendimento se somos ou não somos adoradores de Cristo, se somos ou não somos cristãos de verdade, crentes verdadeiros, servos de Deus verdadeiros. É um modo de vida, é o nosso estilo de vida que define o nosso estilo de culto, porque cultura vem da palavra culto. O substantivo da palavra
padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, forma evolutiva de tradições, valores intelectuais, morais e espirituais. Isso é cultura. Agora, se o culto determina a nossa cultura, você é o que você adora. Aponta o dedinho de profeta para o seu irmão e diga: você é o que você adora. Os nossos padrões de comportamento, valores morais, éticos, intelectuais, são determinados pelo tipo de culto que nós damos ao Senhor. O que nós veneramos é o que nós nos tornamos. E é muito fácil, querido, nós sabermos se nós somos o povo de Deus, porque o nosso estilo de vida diz isso. Qual é o nosso comportamento? Eu quero fazer você olhar para dentro de você hoje, jovem. Qual é o modo de vida que você tem vivido? Que tipo de comportamento você tem tido? Que tipos de valores morais e intelectuais você tem? Né? Uma das coisas que a gente ouve muito do jovem é: pastor, mas a carne é fraca. Mas o pecado não é vitamina, meu filho, né? A carne não tem que ser fraca, não. A carne tem que morrer. Tem que morrer. Sabe por que a igreja hoje ela é hostilizada pela sociedade? Quando alguém fala de evangélico, igreja, fala: ah, irmão, só Deus evangélico, estou fora. Porque não tem mais a cultura da palavra de Deus. Então o nosso modo de vida fez com que a igreja cristã hoje se tornasse uma igreja hostilizada. E eu acho que essa palavra é pontual para os jovens hoje. Por quê? Porque nós vamos definir a próxima geração. Nós podemos mudar esse quadro, trazer um avivamento para a nossa nação. Eu acredito, cara, que Deus tem levantado homens, mulheres, jovens, em nações, em lugares, com uma palavra como essa, e não só com uma palavra como essa que eu estou pregando para vocês, mas com uma demonstração de um comportamento, de um estilo de vida, que vai mudar a imagem da igreja. Eu acredito nessa mudança, nessa transformação. Eu acredito num avivamento hoje que vai acontecer na mente, no entendimento. Antigamente a gente falava: vou para o culto de avivamento. Era a gente caindo no poder, era a gente rodopiando, era a gente sendo arrebatado, era a gente sendo curado, era a gente pulando de um pé só, era a gente sapateando, era um irmão que parecia uma panela de pressão, era o outro parecendo um helicóptero, era o outro que parecia que estava andando de bicicleta, né? Nós chamávamos tudo isso de avivamento. Uau, avivamento, avivamento. Só que tudo isso não mudou o comportamento das pessoas. A igreja cresceu, ela expandiu, ela inchou, mas ela não demonstrou vida, ela não ativou, porque o comportamento não mudou. Irmãos, uma das escalas de pesquisas é que no meio cristão evangélico, as áreas de maior, o índice de maior mau testemunho é o povo pentecostal. Você vai ver lá pastor que caiu, pastor envolvido em mensalão, pastor envolvido em coisas erradas, pastor pentecostal, gente que está envolvida numa super espiritualidade que não existe, porque nós nos tornamos emocionais. E a espiritualidade de Deus, a verdadeira espiritualidade, não tem a ver com o quanto você pode ser, né, flutuante na unção, poderoso no que faz, porque a maior espiritualidade de um homem é a sua humanidade. A maior espiritualidade de alguém é o modo de vida, é a sua humanidade, o como você está vivendo, porque às vezes o cara ele pode ser um frio, né? Como você diz, o cara não dá glória a Deus, o cara é quietinho, ele não se manifesta, ele não fala em línguas, ele não pula, não dança, não vibra, mas talvez ele é muito mais espiritual do que muitos que pula, dança, vibra, mas lá fora faz tudo errado. É ou não é? Lá fora dá mau testemunho.
envergonha o nome de Jesus. E criou-se uma cultura no nosso meio que envergonha o Evangelho. E sabe qual que é o meu desafio? Destravar você para mudar esse quadro, para a partir de nós. Como que nós vamos mudar isso? A partir de nós mesmos. Porque, irmão, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ok? Então eu prego, você tem fé, mas a transformação não vem pela pregação. A transformação de alguém vem pelo poder de contemplação. Paulo diz em Coríntios que olhando para Jesus, nós refletimos como um espelho e somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. A transformação não é pelo ouvir a palavra, a transformação é olhando para Jesus. Por isso que a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança de glória. Porque se o mundo olhar para você e ver Jesus, tem esperança de glória, de uma transformação geracional. Alguém assiste o seu comportamento, o seu modo de vida e diz: cara, eu creio em Deus. A partir do seu modo de vida, alguém vai crer em Deus. A mensagem mais impactante que você pode pregar ao mundo, cara, é a sua vida. Você não precisa fazer muito para pregar o Evangelho. Não precisa abrir sua boca. Agostinho dizia: pregue o Evangelho, se necessário for, abra sua boca. Como que prega sem falar? Lembra quando Jesus comissionou os 12, falou assim: entra de cidade em cidade, não fala nada, né? Come o que põe na mesa. Como que vai pregar sem falar nada? Prega com a vida. Faça as pessoas olhar para você e ver Jesus em você. Estabeleça uma cultura cristã. O que seria uma cultura cristã? Um estilo de vida que revela Cristo, que revela Jesus. Amém? Pastor, mas a igreja é perseguida, não é? Por isso que nós somos perseguidos. Mas existe dois tipos de perseguição. Preste atenção para você não confundir, tá, irmão? Existe aquela perseguição por causa da justiça, diz a Bíblia. E essa perseguição por causa da justiça, a Bíblia diz que o mundo vos odeia. Mas existe aquela perseguição por causa da hipocrisia. E o mundo não te odeia, o mundo zomba de você. Então a gente tem que saber discernir que tipo de perseguição, porque você pode dizer assim: eu estou sendo perseguido. E você acha que está sendo perseguido porque você é servo de Deus. E aí as pessoas te criticam, é perseguição. Tem falatório, é perseguição. São os credores batendo na sua porta. O diabo está me perseguindo, pastor. São processos judiciais contra você. É um levante do inferno, do maligno. As pessoas estão zombando do seu cristianismo. E você pensa que é perseguição. Você diz que é perseguição do inimigo. Mas na verdade você se tornou um hipócrita que está envergonhando o nome de Jesus e não percebe. Essa não é a perseguição por causa da justiça. Essa é porque você está envergonhando Jesus. Irmão, a perseguição por causa da justiça. Hoje eu estou para ver alguém ser perseguido por causa da justiça. Aquele cara ali está sendo perseguido por causa da justiça do reino de Deus. Estou para ver hoje alguém ser perseguido por causa da justiça. Porque nós estamos vivendo uma cultura muito deformada. E se queremos mais de Deus, de verdade, eu não posso vir aqui pregar para você: receba mais de Deus. Eu tenho que vir trazer a receita para você entender o caminho de como Deus pode se revelar de um modo mais profundo a você. Então o caminho é: mude o seu estilo de vida. E
quanto mais você muda o seu estilo de vida, mais de Jesus você vai ter, querido. Ele não nos deu a sua unção por medida. Ele não disse, até aqui você consegue. Não, ele disse, cara, é infinito. Jesus disse, os milagres que eu fiz, vocês podem fazer maiores do que esses. Olha a dimensão daquilo que Deus oferece, é uma dimensão imensurável, incalculável. Você pode ter mais do que qualquer um já teve no mundo inteiro, de gerações e gerações. Mas a questão é, até onde nós estamos dispostos a ir para viver esse mais de Deus? Porque o nosso padrão de comportamento não vem de uma cultura cristã, e você vai se tornando aquilo que você adora. Logo não é Deus que você adora, é a si mesmo, porque nós não revelamos a essência dos valores que há em Cristo. Por que você olha às vezes para a igreja e você diz assim, cara, por que a maioria dos irmãos hoje que congregam numa igreja convencional não mudam de vida? O povo parece que é teimoso, o povo não busca Deus, parece que o povo lidar com o ser humano é difícil. É o que a gente mais ouve de pessoas que muitas vezes estão na frente de liderança, tratando com vidas. Não, pastor, lidar com pessoas é difícil. Isso a gente ouve sempre. Aí quando o cara está muito frustrado mesmo, ele diz, estou fora, não quero pastorear problema, eu fui chamado para pastorear pessoas. E aí vai ficando mais frustrado ainda, daqui a pouco ele diz, eu não quero nem mais igreja, eu sou a igreja e eu não preciso da igreja, porque eu sou igreja em casa, eu sou organismo. Já viu gente assim? Tem um monte aí fora, né? Porque a modinha agora está sendo assim, agora eu não preciso congregar, porque eu sou a igreja. Isso é frustração, isso é frustrante, porque nós não conseguimos lidar com os nossos relacionamentos, então nós preferimos o quê? Sair fora, se ausentar. Família disfuncional faz isso, separa, desune, não deu certo? Tchau, pega suas coisas e vai embora. Não é assim? E às vezes nós estamos tão disfuncionais no nosso culto a Deus, no nosso congregar, e nós nos vamos perdendo a alegria de congregar. Agora, onde que está o segredo de tudo isso? Por que isso está acontecendo? Por que as pessoas estão perdendo essa paixão, essa vontade de servir a Deus, de partilhar do culto, de se tornar alguém útil a Cristo, numa congregação, ou num projeto, numa obra, num chamado? Por quê? Porque nós não estamos prestando um culto a Deus de verdade, e nós estamos prestando um culto a nós mesmos, e nós nos tornamos o que adoramos. Porque se você é materialista, você vai se tornar alguém em busca do material. Se você é alguém vaidoso, você vai se tornar alguém em busca de vaidades e ostentações que movem o seu ego. E às vezes nós podemos pegar todo esse pacote de sentimentos corruptos que eu posso trazer aqui, muitos deles são obras da carne, colocar num pacote aqui, você vai perceber que nós pegamos todos esses sentimentos e transformamos num culto. Porque nós vamos orar para Deus dar um carro, cara, porque eu preciso, não, esse ano eu determino, eu vou comprar o carro zero. O que você cultua é o que você se torna, é a sua cultura. Então a minha motivação está errada no meu estilo de culto. Eu posso provar para você na Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, sejam meus imitadores, atentai para aqueles que andam conforme o meu exemplo. Olha Paulo falando de novo sobre um estilo de vida. Gente, olha para mim, o meu modo de vida, o meu exemplo, a forma que eu vivo. Sejam meus imitadores. Por quê? Porque há muitos, e eu já disse aqui repetidas vezes, e agora estou dizendo chorando, palavras do apóstolo Paulo:
Vocês são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque o fim é a perdição. O Deus de vocês é o próprio ventre de vocês, cuja glória se assenta ao que é vergonhoso, e vocês só cuidam das coisas terrenas. E aí Paulo diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Cristo. Agora pensa comigo, vem para a palavra. Paulo está pregando à igreja de Filipos. Paulo não está pregando aos católicos. Paulo não está pregando aos espíritas, budistas ou pagões. Paulo está pregando à igreja cristã, uma igreja que ele fundou. Já parou para pensar que ele olha para os caras e diz: vocês são inimigos da cruz? Por quê? Porque vocês transformaram o ventre de vocês no seu Deus. Porque vocês só buscam as coisas da terra, as coisas terrenas. A nossa pátria está no céu. Irmão, eu nasci no berço cristão, fui criado na igreja. Eu sei do que eu estou falando. Não é de hoje que a igreja evangélica, de uma forma geral, está fora do propósito original do evangelho. Não é de hoje. Faz muitos anos. Quando eu nasci na igreja, eu aprendi muita coisa que depois eu tive que desaprender, desconstruir. Quando eu comecei a entender o evangelho, a palavra, o reino de Deus, a minha mente se abriu. Eu falei: cara, nós estava tudo errado. E tem lugar que eu vou pregar uma palavra como essa, que as pessoas ficam assustadas. Elas dizem: será, pastor, que todo esse tempo eu estava errado? Alguns são tão católicos. Por quê? O crente é tão católico quanto católico. Você fala para o católico: é pecado a imagem, Deus abomina a imagem. Aí o católico diz: não, eu nasci católico. Não está nem aí porque a Bíblia diz. Ele tem uma tradição, ele tem uma história, e a nossa opinião não vai servir. Mas aí você vem para o crente que é tão católico quanto católico, e você diz para ele: ô irmão, essa campanha de prosperidade aí, Deus não gosta. Ó irmão, ir para o monte orar para a porta de emprego, você está fora, querido. Ei, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que há de comer, beber e vestir. São os publicanos que buscam essas coisas. Buscai antes o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ei, você está fora. Não, pastor, mas eu preciso da minha vitória. Aí você diz um negócio desse para a pessoa, você diz: não é possível, eu nasci evangélico a vida inteira, e esse pastor aí é a opinião dele. Isso aí está fora. Porque é difícil você vir na contramão. Imagina só, todo mundo contra você e você sozinho com uma tese e uma verdade. Agora eu desafio você a pegar a sua Bíblia. Escute aqui, está na internet? Pega a sua Bíblia e procura lá no Novo Testamento Jesus fazendo culto com propósito individualista. Tipo, vamos fazer o culto da vitória, vamos receber milagre pessoal. Não, Jesus curava, pastor. Curava, mas não fazia culto de cura. Ele simplesmente fluía. Eu creio nos dons. Você não vai encontrar Jesus na Bíblia fazendo culto. Não tem testemunho na Bíblia de prosperidade. Você não vai encontrar um irmãozinho falando assim na Bíblia: Deus me deu um apartamento. Não, vou contextualizar lá na época. Deus me deu uma fazenda, um gado, uma junta de boi, e eu estou mais próspero, graças ao nome de Jesus na minha vida. Você não vai achar. Você vai achar lá em Atos 2, os irmãos
pegando tudo que tem, vendendo, entregando nos pés dos apóstolos, dizendo: não quero mais nada, não quero mais nada, eu quero Jesus, quero viver para Ele. Não tem esse sentimento de troca, porque essa não é a base do Evangelho. Essa é a síndrome do homem caído. Porque se voltarmos para Gênesis, sempre que você quiser entender o que não está entendendo, volta para Gênesis, volta para o início. Quando você se perde de alguma coisa, segredo, volta para o início e começa de novo. Então volta para Gênesis, vamos entender o propósito original de Deus ao homem. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus dá ao homem uma terra para ele cultivar, Deus dá ao homem fertilidade para reproduzir, Deus dá ao homem domínio sobre todas as coisas. E qual que era a função do homem? Deus disse para ele: olha, submeta todas as coisas, domine sobre todas as coisas, multiplique. Aqui esse homem original, antes da queda, ele não estava tentando provar alguma coisa, ele não vivia tentando conquistar alguma coisa, ele não buscava nada pessoal, porque ele tinha o que recebeu de Deus, e a vida dele era para a glória de Deus. Mas quando a serpente, irmãos, a primeira mensagem vocacional, a primeira mensagem motivacional pregada, foi pregada pela serpente. A primeira mensagem liberal foi pregada pela serpente, porque a serpente disse ao ouvido do homem, dizendo: olha, certamente você não vai morrer, pode comer, e se você comer, você vai ter poder, conhecimento, você vai viver, e olha, certamente não morrerás. Está tudo liberado. Aí o homem pega um conhecimento, porque a árvore era do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele toma um conhecimento que Deus não deu para ele. Deus dava ao homem o conhecimento que ele precisava ter, porque sempre que você quiser andar além daquilo que Deus te deu, isso vai corromper você. Eu tenho que viver aquilo que Deus está me dando, eu tenho que querer aquilo que Deus está me dando, porque Deus, Ele só dá a mim aquilo que vai voltar para Ele, porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas criadas por Deus revelam o Criador, sabia? Por isso Romanos 1, Paulo diz: os homens são indesculpáveis, porque a criação que deveria revelar o Criador, tornou a imagem de um Deus incorruptível em um Deus corruptível, transformou a verdade em mentira. Quando é que o homem transforma um Deus incorruptível incorruptível? Quando o próprio homem se torna incorruptível. O próprio homem é e deveria ser a expressão do próprio Deus, porque os atributos de Deus, como diz lá em Romanos 1, são revelados na criação. Quando o homem foi lá e tomou de um conhecimento que não lhe pertencia, ele passou a andar individualmente, e ele começou a viver em função do desejo de ser, ter e saber. Ter, ser e saber. Ele passou a viver, nasceu o materialismo, nasceu o secularismo e nasceu o humanismo. Materialismo, desejo de ter; secularismo, ter separado de Deus, viver separado de Deus, secular de Deus. Humanismo, para a minha glória, para a minha honra, a minha conquista. Foi ali que nasceu a separação do homem com Deus. E aí nós vemos aqui para o nosso tipo de culto, e ainda estamos vivendo o mesmo desejo, materialista, secularista e humanista, quando tudo deveria ser por Ele, para Ele
porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Irmãos, a nossa cultura ainda é idólatra. A gente fala que os católicos é idólatra, mas os evangélicos também são idólatras. Porque idolatria significa venerar um Deus em troca de favores. É isso que significa idolatria. Quando você torna o seu próprio ventre o seu Deus, isso é idolatria. Os ídolos que Deus abominam na Bíblia não são as imagens de escultura. Salmo 115 diz: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não pegam. Eles não são nada. Eles não são. Quem está comigo? Eles não são. Você acha que Deus está preocupado com um pedaço de pau, de gesso? É o propósito por detrás do culto que Deus abomina. O ídolo que Deus abomina é o ventre do homem. Esse é o ídolo. Se você analisar a história da idolatria, quando é que a idolatria nasceu? Quando se tinha uma necessidade. Então o homem criou um Deus na sua mente, fez uma imagem de escultura, mas com que finalidade? Saciar a sua necessidade. Perceba que quando não chovia, então eles criavam o Deus que faz chover. Se você analisar a história da idolatria, quando as mulheres não eram férteis, criava-se o Deus da fertilidade. Quando os homens não se casam, lá na igreja católica tem o quê? O santo casamenteiro. Se você analisar o santo da igreja católica, para cada necessidade tem um ídolo. É o santo dos ceguinhos, dos pobres, dos encalhados. Para cada necessidade tem um santo. Logo, a idolatria não é sobre a imagem, é sobre um culto em troca de favores, é sobre o próprio ventre. Pensa comigo, irmão. O avivamento vai vir aqui, ó, agora, ó, na mente, vai abrir assim, você vai, estou entendendo agora. O meu clamor é que se cumpra Romanos 12:2, e não vos conformeis mais com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Aí nós chamamos os católicos de idólatras, e os evangélicos fazem o quê? Culto por necessidade, campanha de prosperidade. Qual a pregação que a gente gosta de ouvir? Essa? Muda o teu modo de viver, irmão. Qual o tipo de vida que você tem? Não, não é essa não. A gente gosta de ouvir: Deus vai dar vitória. A gente gosta até que o pregador muda de voz assim: nessa noite, receba. Parece que, esse cara tem autoridade. Até recebi agora aqui essa unção. A gente gosta quando o pregador diz assim: eu vou comprar tua briga. Escreve aí, irmão, qual que é teu sonho? Põe aqui no altar, que eu vou comprar tua briga. A gente gosta disso, né? Tá mais fácil. Mas não foi para isso que Jesus te chamou, querido. Não foi para isso. Nós estamos sonhando com uma igreja real. Uma igreja que vai ir para a guerra contra a carne. Uma igreja que vai se comprometer com Jesus de verdade. Uma igreja que vai vir para o culto porque ama Jesus, porque quer levantar um altar para Ele. Nós sonhamos com uma igreja que, mesmo em necessidades e tribulações, existe alegria, existe paz, existe dentro dela uma segurança, onde a nossa motivação, a nossa oferta não vai ser mais
para receber alguma coisa em troca. Eu sonho com uma igreja que vai levantar muito recurso para ajudar muita gente, para fazer muita coisa, mas debaixo de um propósito real, porque nós vamos ofertar porque amamos o Senhor, porque somos generosos. E o que é generosidade? Generosidade é você abrir mão dos seus direitos para favorecer outro. Eu sonho com uma igreja generosa, gente que vai dar o seu lugar para o outro, querido. Nós precisamos nos submeter. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o mandamento do Senhor. Ver o outro, enxergar a causa do outro, não a sua, não a propriamente a sua, mas a do outro. Se compadecer do outro. Nós estamos muito atrás dos nossos interesses. Ainda estamos muito materialista, secularista e humanista. E precisamos voltar. A nossa cultura não pode ser mais culto a si mesmo. Porque quando o culto é a nós mesmos, por que o cara vem para o culto, ouve a pregação, Deus vai dar vitória, receba milagre agora, busca a sua causa, e você vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o ano inteiro, e aí lá fora está mentindo, está enganando, está devendo, compra, não paga, está traindo a mulher no Facebook, está enganando, está fazendo, e está todo dia na igreja, fazendo, porque não tem mudança de caráter, porque a motivação do nosso culto ainda é nós mesmos, e o nosso culto revela quem nós somos, porque culto determina cultura, culto determina modo de vida. Quando a nossa vida for para Ele, por Ele, para Ele, cara, você vai viver diferente. Você vai ligar a televisão na sua casa e vai dizer: eu não consigo assistir essa porcaria, não dá, não me alimenta, não me nutre. Ninguém vai precisar falar para você: não faça isso ou aquilo, porque vai estar dentro de você, querido, uma ativação de uma consciência, e é para isso que nós vivemos, é por essa glória que nós vivemos, é disso que nós temos orgulho. Uma consciência ativada, onde um estilo de vida vai revelar o crente que você é, o Cristo que está em você. Aleluia! Eu profetizo sobre vocês, jovens, homens, mulheres e crianças. Eu profetizo Cristo em vós, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! Queridos, o texto de Filipenses fala de uma igreja desajustada. Quando Paulo fala aqui em Filipenses 3, versículo 2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, dos falsos, a falsa circuncisão. Ele está falando de um falso cristianismo, de um falso evangelho. Depois ele fala de valores, uma escala de valores que precisam ser substituídos. Que valores ele fala? Valores terrestres, valores carnais por valores espirituais. Olha o que ele diz no versículo 7, Paulo diz assim: mas o que para mim era considerado lucro, passei a considerar como perda, por amor de Cristo. Paulo está falando, querido, presta atenção, igreja, acautelai-vos dos falsos profetas, da falsa circuncisão. Ele está falando, presta atenção, tem uma igreja falsa por aí. Aí no versículo 7 ele diz: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Sim,
Na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como um refúgio para que eu possa ganhar a Cristo e para que eu seja achado nele e não tenha mais a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia! Uma escala de valores que são substituídas. Paulo está dizendo, cara, tudo que eu achava que era importante antes para mim, agora não. Acabou. Perdi todas as coisas. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado em quem? Nele. A Bíblia diz assim: buscai enquanto se pode achar. Mas olha, irmão, melhor do que buscar a Deus é ser achado por Ele, é ser achado nele, é você viver, andar, respirar e de repente, Ele está lá, Ele está lá em você, Ele te encontra. Por isso, quando Deus levantou Davi, Ele disse: achei, está lá no Salmo: achei o meu servo Davi. Cara, eu fico pensando nessa expressão de Deus, quando Ele diz: achei o meu servo Davi, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu encontrei o que eu estava procurando há tanto tempo, achei, aqui no meio das malhadas. Sabe por que muita gente busca e não consegue viver o que deveria viver? Porque é uma busca interesseira, é uma busca pelo próprio ventre. Mas quando você simplesmente ergue as mãos e diz: Pai, eu te amo, Senhor, eu quero ser útil, eu quero te servir, eu quero pertencer a você. Romanos 12:1, rogo pela compaixão de Deus que ofereçam as vossas vidas, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que este seja o vosso culto racional. Quando você levanta as mãos e diz: Pai, eu te dou a minha vida, Deus olha e diz: achei o meu servo, com o meu santo óleo ungi, a minha mão o fortalecerá, o meu braço será com ele. Uau, é isso. Quer mais de Deus? Quanto Deus tem de você, o quanto você pode abrir mão de você para Deus ter de você. Sabe o que é Deus ter de você? Deus ter de você é quando você diz: eu não tenho mais nada, porque agora Deus me tem. Deus me tem, eu não me pertenço mais. Sabe por que Deus deu livre-arbítrio para você? Para você devolver para Ele. Tudo que Deus dá a você, Ele dá com o propósito que você o devolva, que você renda, que você submeta. Quando Deus deu para Adão a terra, e disse: olha, a terra, domine sobre os peixes do mar, domine sobre os animais, domine sobre as aves, domine sobre tudo. Mas tem um dos 5 verbos de Deus que Ele diz: sujeite tudo, submeta tudo. Deus só te dá com o propósito que você submeta, que você diz: Senhor, tu me deu, mas eu devolvo. Tudo é por ti, é para ti, é para a tua glória, honra e majestade que eu estou vivendo. Então, quando você caminha nessa esfera de adoração, você não tem mais vontades próprias, você não tem mais interesse pessoal. O dom que você tem não é para você, é para a glória de Deus. O dinheiro que você tem não é para você, é para servir a missão, é para a glória de Deus. Tudo que está em suas mãos, tudo que está à sua volta, não pertence, porque você está vivendo numa esfera de pertencimento. Você não é dono de nada, tudo pertence, porque eu pertenço. Logo, não tenho nada. Sou prisioneiro de Cristo, eu pertenço. É isso que Paulo está dizendo.
Eu não tenho que brigar por direitos, eu não tenho direitos, porque eu pertenço. Eu dei minha vida a Jesus. Como é que eu sei? A maneira que você vive. Sabe por que a Bíblia manda você se submeter ao outro? Porque quando você se submete ao outro, você está se submetendo a Deus, se submetendo ao outro. Quando você perdoa, você está se submetendo, liberando a pessoa da ofensa. É uma sujeição, sim ou não? Mas você está se submetendo a quem? A Deus. Porque a ordem vem de cima. O que Jesus disse? Quando ele disse assim: os que governam sejam como quem serve. E aí ele diz assim: quem é maior? Quem está na mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, vos digo, eu sou como aquele que serve. Sejam como aqueles que servem. Jesus está nos dando um padrão de comportamento. Então, quando nós nos submetemos ao outro, nós estamos dentro do padrão de Deus. Então, a minha submissão é a Deus, não é ao outro. E quando eu me submeto ao outro, isso causa um gerador de autoridade na minha vida. Porque a submissão a Deus é a autorização que eu tenho para a missão do reino. Quando Adão come do fruto proibido, ele está fazendo algo que Deus não lhe deu autoridade, e ele faz uso de um poder desautorizado, um poder que Deus não deu. Então nasce o que? A injustiça. Aí você vê a geração desses homens. Caim matou Abel, e aí por aí vai, a injustiça vai crescendo sobre a terra. Todo governo, todas as pessoas que imperam o poder sem a autorização de Deus, vem com injustiça, vem com dor. Nós não somos diferentes. Enquanto não submetermos tudo a Deus, tudo que nós vamos fazer vai ferir o outro, vai machucar o outro. A submissão ao Deus poderoso me faz submeter aos meus irmãos à minha volta, e aí o meu comportamento muda. Eu não vou ficar brigando no trânsito, eu não vou ficar no banco falando bravo com caixa que não vai logo, que não ajuda, que só atende os idosos, ou só atende deixa os idosos, ou vice-versa. A gente vive reclamando, brigando por direitos. Nós vemos, cara, você vai no McDonald's, aqui tem McDonald's, né? Você vai no McDonald's, aí você pede o lanche. Ô moça, eu quero sem cebola, tá bom? Quem aqui come sem cebola? Vai no Burger, vai no Mac, ou no Madeiro, pede sem cebola. Aí o lanche vem com o quê? Com cebola. Já aconteceu? Aí você abre, não falei para tirar cebola. Aí o que você faz? Você vai lá e fala assim: ó moça, quero outro. Eu falei para vir sem cebola. E era tão simples, cara. Só você levantar o lanche, tirar a cebola, pôr de volta e comer. É simples, né? Mas a gente gosta de brigar, porque a gente é muito crente, tem muito Cristo em nós. É ou não é? Você está no trânsito, o cara fecha você, filho do diabo, endemoniado, cabeção. E aí o filho sentado no banco de trás te ouvindo e aprendendo com você, cara, você nem sabe. É ou não é? Tem até a história de dois irmãos que o cara bateu no carro do outro, aí pararam, não, você está errado. O outro diz, não, você que está errado, cara, eu entrei, não, você está errado. E aquela discussão acabou no quê? Em porrada. Um começou a dar porrada no outro, aí um correu lá pro carro, pegou uma arma de fogo, apontou pro cara, o cara caiu de joelho e falou assim: não, meu irmão, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, sangue de Jesus. Aí ele perguntou assim: você é crente? Sou.
Eu também, a paz do Senhor. É uma piada, mas isso tem acontecido. É ou não é? Porque a nossa cultura vem do nosso tipo de culto. Por isso não há nenhuma mudança de caráter, não há nenhuma mudança de comportamento. Reflita nessa palavra. A partir de hoje ative um culto diferente ao Senhor na tua vida. Olha para Jesus não como alguém que pode dar as coisas que você quer. Não seja o crente danoninho. Quem é o crente danoninho, pastor? É aquele que vale por um bifinho e que fica assim: me dá, me dá, me dá. Você vai dobrar o joelho, você já diz: Senhor, me ajuda. Cara, para de pedir um pouco. Tá parecendo filho adolescente, criança, que só sabe pedir. Amadureça, senta na mesa com o pai e diz: Pai, eu quero servir no propósito, eu quero fazer parte, eu quero responsabilidade no reino, maturidade, aleluia, amém. Isso vai mudar a nossa cultura. Fica de pé comigo, querido, aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar aqui na frente você que essa palavra mexeu com você. Eu sei que quando a gente faz convite para vir para frente, as pessoas dizem assim: é vergonha, eu vou lá, vou dizer que Deus me pegou aqui, eu fui confrontado. Cara, a primeira coisa que tem que morrer aí é o orgulho. Não é motivo de vergonha de você vir aqui reconhecer, chorar e dizer: cara, eu sou um miserável e Deus, eu reconheço que eu tenho que ser mais crente, que eu tenho que ser mais verdadeiro com Deus, ter mais compromisso com Deus. Então quero convidar você que tem coragem a sair do teu lugar, vir aqui na frente. Eu quero orar por você. O pessoal da adoração aqui do louvor vai preparar uma canção. Eu quero orar por você. Ramandaraga sotoroma cheia. Saiba que o seu culto vai mudar o ambiente. O seu culto a Deus vai mudar a sua família, vai mudar seu lar, a vida dos teus pais, porque a sua vida será uma inspiração. O perdão será visto em você, a submissão será vista em você, o amor será visto em você. Que haja um resgate de paternidade nessa noite. Talvez você nunca teve paternidade, você não teve amor, não teve cuidado, e por causa disso você não sabe o que é isso. Mas hoje o Senhor te abraça com paternidade. Ele diz: eu sou teu pai. E a partir desse amor, a partir desse toque, você vai transferir isso para outras pessoas. Você vai ser um ativador de cura, um ativador de cura na vida das pessoas à sua volta. Você vai tocar a faculdade, vai tocar a escola, vai tocar seu lar, vai tocar a vida dos seus pais, vai tocar o seu trabalho. Você vai tocar todas as esferas de comportamento, todas as esferas de relacionamento na sua vida, porque hoje há um culto ao Senhor, há um culto, há uma rendição ao Senhor, e você vai se tornar parecido com esse culto, porque a sua adoração vai mover em você a glória que nós levamos para a eternidade. Ela desce de volta, ela volta para você, tornando você semelhante ao que você está adorando. Então adore a Ele para ser semelhante a Ele nessa noite. Te adoramos, Abba. Toca
Toca-os, Senhor. Toca-os, Pai. Toca esses jovens com fogo. Eu profetizo sobre a vida deles nessa noite. Oh, aleluia. Batiza com o Espírito Santo. Coloca línguas de fogo nos seus lábios, Espírito Santo. Vem, 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 vem. Fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas. Receba fogo, receba fogo, receba fogo. Enche-os com seu fogo, Abba. Enche-os com seu fogo, Pai. O mesmo fogo que tocou os lábios de Isaías. Vem, vem, vem. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. A minha vida
Toca-os com seu fogo. Toca-os com seu fogo, Espírito. Baba baba basso. Ura baba baba basse. Andoria mas. Doria. Elvio. Gloria. Elvio. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Dá para ficar aqui até amanhã. A presença dele está aqui. Há uma abundância, há um rio aqui, querido. Mergulha nesse rio.
Como é bom estarmos na presença do Pai. Como é bom sentir aquilo que nós estamos sentindo nessa noite. Como a nossa carne, o nosso espírito precisa disso. De verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nós podemos atrair a presença de Deus. Nós podemos, como o pastor ministrou, não fazer barulho, mas adorar Ele na nossa entranha. Adorar Ele na simplicidade, na sinceridade. Se prostrar, se jogar diante do que é santo. Você tem liberdade nessa noite. Você tem liberdade para correr ao colo do Pai, se jogar nele e pedir: Deus, como foi ministrado, eu quero ser diferente. Eu quero sair daqui hoje diferente. Eu quero sair daqui hoje mudado, transformado. Eu quero sair com os meus pensamentos direcionados com um alvo, com um propósito. E o meu alvo e o meu propósito é a tua presença. Alvo e propósito diante de Deus. Não numa religião morta que existe hoje, mas no dono de tudo que há nos céus e na terra. Algo vivo, verdadeiro, puro, sem mistura. Sabe o que eu vejo, pastor? Jesus não tem mistura. Nós misturamos algo nele, mas ele é puro, é essência. Às vezes nós queremos misturar alguma coisa para parecer alguma coisa, como você disse. Mas nós não precisamos parecer nada. Nós precisamos só sentir na nossa entranha, dizer assim: Jesus, vem. Vem porque aqui é o teu tabernáculo. Vem porque essa é a tua casa. Vem porque essa é a tua morada. Vem porque eu quero te sentir. Eu não quero trocar nada, eu só quero sentir a tua presença. Eu não quero dar nada, eu só quero sentir a tua presença. Todos nós precisamos disso, sentir a presença. Neste culto maravilhoso, nesse congresso, eu tenho certeza que a tua história será diferente. Amém? Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com um marco, com um alvo, com um propósito. Eu venho à tua casa não para ser mais um, mas eu vim à tua casa para fazer a diferença. Eu vim à tua casa sobre essa palavra para gerar algo novo. Eu vim porque aonde eu passar eu quero gerar algo novo. No meu serviço, na fila do ônibus, na fila do banco, na fila do mercado, que eu resplandeça a sua glória, que eu diminua e que o Senhor engrandeça em nós. Que eu diminua e a tua presença seja real em mim. O que o pastor ministrou é muito forte, porque quebra paradigmas, quebra uma coisa que existe muito forte em nós: religiosidade. Quebra estruturas pagãs, mas nos leva ao princípio, ao puro, a sem mistura, a um Deus genuíno, a um Deus sem nada a acrescentar, porque Ele é tudo, não se acrescenta aquilo que é tudo. Você não precisa acrescentar nada, você só precisa viver essa essência. Amém? Aleluia.